Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs da Igreja da Alvorada. Eu quero compartilhar com vocês um texto nesta noite que está em Neemias capítulo 1 e que vai do verso 1 até o verso 4, que diz o seguinte: As palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, este é um texto bastante conhecido de todos nós. O povo foi levado para o cativeiro na Pérsia. E quando isso aconteceu, Neemias, aqui o nosso personagem, ou ele foi bem pequeno para o cativeiro, ou ele nasceu lá no próprio cativeiro. E estando lá no cativeiro, ele se tornou copeiro do rei. Uma pessoa importante. Ele era, portanto, responsável pela comida e pela bebida do rei. Ele comia primeiro do que o rei e bebia primeiro do que o rei. Primeiro para aferir o sabor dos alimentos e da bebida, e depois para saber se não estava envenenada nem a comida e nem a bebida do rei. Então era alguém que gozava da intimidade do rei. Mas Neemias tinha uma preocupação com os seus, com o seu povo, que tinha ficado lá na província de Jerusalém. E então ele pergunta a um dos seus irmãos, que nós vimos aqui, Hanani. Ele pergunta o que está acontecendo lá na província, aqueles que ficaram lá, como estão? E o seu irmão então lhe faz um relatório devastador. Eles estão em grande miséria, os muros estão derribados e os portais da cidade queimados. Quando Neemias ouve esse relatório, ele fica profundamente comovido. E diz o texto aqui que eu acabei de ler, que ele tomou algumas decisões. Primeiro, ele se assentou. O susto foi tão grande que ele estava em pé e se assentou. Depois diz que ele chorou. E depois diz que ele lamentou profundamente por alguns dias. E depois ele entrou num processo de jejum e de oração pelaquela situação dos seus irmãos lá da província. Isso foi o que Neemias fez no primeiro momento. Mas no segundo momento, ele tomou a decisão de ir para Jerusalém, reconstruir os muros da cidade e os portais dos muros. E essa decisão ele tomou debaixo de jejum e de oração. E Deus se agradou dessa decisão de Neemias, tanto que providenciou todos os materiais e os recursos necessários para Neemias ir fazer essa empreitada. E tanto isto é verdade que Neemias conseguiu a autorização do rei. O rei lhe permitiu ir para essa empreitada e lhe deu as condições, os materiais e os homens que precisava. Isto foi a mão de Deus movendo o rei, com certeza. E Neemias então partiu para essa jornada. E diz a Bíblia que em 52 dias de trabalho, de lutas e de batalhas, enfrentando inclusive a oposição de alguns, mas em 52 dias Neemias conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém e os portais. E com isso possibilitar o retorno daquelas pessoas, dos judeus que queriam voltar para a sua cidade de origem. Meus irmãos e minhas irmãs da Alvorada, nós estamos, o mundo inteiro e particularmente nós também o Brasil, há mais de um ano, e o Brasil no caso é 1 ano e 4 meses, nós estamos vivendo um momento de dor.
de sofrimento, de tristeza e de muitas perdas com essa pandemia que se abateu sobre o mundo e sobre o Brasil. Muita dor, muito sofrimento e muitas perdas. E a igreja tem orado ao Senhor, tem clamado ao Senhor e tem jejuado, pedindo a Deus que nos dê o livramento dessa praga, dessa desgraça. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai providenciar rapidamente para nós esse livramento. É papel da igreja continuar orando, é papel da igreja ficar clamando, é papel da igreja ficar jejuando. Mas eu entendo também que nós podemos fazer algo mais. Além de continuar orando, além de continuar jejuando, além de continuar clamando a Deus pelo livramento. Nós podemos fazer uma coisa que nós deveríamos fazer enquanto discípulos de Jesus. Nós somos, enquanto discípulos de Jesus, nós somos consoladores de corações. E neste momento de desgraça, de dor e de sofrimento e de muitas perdas, mais do que nunca se faz necessário sermos consoladores de corações. E também podemos fazer uma outra coisa que a igreja primitiva fez, que é socorrer os necessitados. Nós temos ciência de que tem pessoas neste momento ao nosso redor passando necessidade e até passando fome. Isso não pode acontecer diante de nós. A igreja primitiva, de onde nós somos, de onde nós viemos, a igreja primitiva socorreu os necessitados. E isso agradou a Deus. Tanto é verdade que a Bíblia diz que Deus abençoava a igreja ao ponto de, a cada dia, Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Portanto, a igreja fazia e Deus aprovava. As minhas palavras finais para os irmãos nesta semana de oração são essas, queridos. Vamos continuar orando, vamos continuar clamando, vamos continuar jejuando, pedindo a Deus que nos dê livramento dessa pandemia. Mas vamos também consolar os corações daqueles que estão precisando e vamos socorrer os necessitados. E que Deus abençoe a todos nesta semana de oração. Amém.